Parlamentares avaliam a 23ª queda consecutiva da produção industrial do Amazonas. Com queda de 25%, a produção do PIN é a segunda pior do país. Municípios que buscam emancipação criam um grupo de trabalho com apoio da ALEAN. Sou favorável que aquela área que mereça ser emancipada tenha uma atenção e que possa ser emancipada. Deputado Sinésio Campos provoca debate sobre a situação do saneamento básico no estado. O que os municípios estão fazendo? Qual é a política hoje de saneamento empreendida pelos municípios? Após agressão entre praça e oficial, o deputado Cabo Maciel cobra um posicionamento da Polícia Militar. Eu não tenho dúvida que houve um abuso de autoridade por parte do Tenente Stalin. Atraso no pagamento do seguro-defeso prejudica pescadores do Amazonas que já entram no período final de proibição da pesca. Os mais de 90 mil pescadores do Amazonas não irão receber o seguro. Mais de um quinto dos parlamentares do país trocaram de legenda apoiados na janela partidária. Seminário de Direito Eleitoral promovido pela Assembleia e o TRE alcança o interior do estado. Todas as câmaras e prefeituras do interior receberam transmissão do evento ao vivo. O ALEAN Notícias já está no ar com os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Boa noite. O Amazonas continua tendo prejuízos no setor econômico por conta da crise. De acordo com pesquisa do IBGE, o estado registra a 23ª queda consecutiva na produção industrial. Na Assembleia, parlamentares fizeram uma avaliação do momento. O caos político e econômico instalado no Brasil continua trazendo consequências ao Amazonas. Por conta da crise, as quedas na produção do polo industrial de Manaus continuam e, por enquanto, nem sinal de melhora. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com os dados, o PIN teve o segundo pior desempenho do Brasil, com queda de 25% na produção em um ano. É a 23ª queda consecutiva no setor. Entre as atividades que registraram perdas na produção estão os setores de equipamentos de informática e produtos eletrônicos, com queda de 37%. O de equipamentos de transporte com 35% e no de bebidas, o recuo foi de pouco mais de 11% em um ano. Na Assembleia, parlamentares fizeram uma avaliação do momento. O deputado Serafim Correia, que é economista, afirmou que diante da situação a população do Amazonas teve que optar por gastos com alimentação, escola e saúde, que são prioridades, e deixaram de adquirir produtos do PIN. Como o Brasil atravessa uma séria crise econômica, o resultado é que as pessoas deixaram de comprar. Quem entre comprar comida, pagar a escola, pagar o plano de saúde e comprar os produtos da Zona Franca, que são todos eles ligados ao entretenimento e à diversão, é claro que a opção será pelos primeiros bens e nós ficamos para trás. Essa é a razão da queda que provocou cerca de 50 mil demissões. O deputado Adilton Afonso apontou as consequências da crise que tem afetado a população. A produção está desempregando pessoas, né? Que essas pessoas têm que ter, se não tem emprego, o governo tem que abrigar de alguma forma, com seguro-desemprego, perde plano de saúde, vai para a saúde pública, perde escola do filho, vai ter que ir para a escola pública. Então, acho que isso é muito preocupante. Eu vejo que a gente precisa tomar urgentes decisões muito sérias, não a nível de Estado, mas a nível de país. Já o deputado Luiz Castro destacou que no Amazonas a situação é mais grave do que em outros estados, devido à economia depender em grande parte da indústria. Dependência da economia amazonense da indústria é proporcionalmente maior do que a de outros estados. Porque se você vê São Paulo, tem uma indústria forte, mas também tem um agronegócio forte, tem também um setor de serviços muito forte, o setor de bancos está todo instalado em São Paulo. Você tem Minas Gerais com agricultura muito forte. E o Amazonas não, ele depende quase que exclusivamente da produção industrial. Até o comércio do Amazonas tem uma relação direta com o PIB da indústria. E o governo do estado e as prefeituras no ICMS dependem muito da produção industrial. E a situação pode ser sentida na maioria dos estados brasileiros. Isso porque, segundo o IBGE, 12 dos 15 locais pesquisados tiveram resultados negativos. A Federação Emancipalista do Amazonas foi apresentada durante reunião na ALEAN.
A proposta de criação do grupo foi do deputado Adjunto Afonso, no intuito de levar à esfera federal as reivindicações dos distritos de municípios do interior que querem se tornar cidades. A reunião foi realizada na sede da Alean e presidida pelo deputado Adjunto Afonso. Na pauta, o lançamento da Federação Emancipalista do Amazonas. Com a criação do grupo, as reivindicações dos distritos do interior que solicitam a emancipação poderão ser levadas à esfera federal. Os últimos municípios que nós criamos, acho que está com 30 anos, 32 anos, que foi Rio Preto, Presidente Figueiredo, será que Iranduba, será que essas áreas estariam desenvolvidas como estão se continuasse como distrito? Rio Preto, por exemplo, distrito de Itacoatiara, entendeu? Certamente não teriam. E hoje são áreas desenvolvidas, áreas que geram emprego e que dão atenção à sua população. Então eu sou favorável que aquela área que mereça ser emancipada tenha uma atenção e que possa ser emancipada. O Amazonas era o único estado que não possuía representante legal para tratar do assunto junto à União. Só no estado, 45 distritos do interior pedem a emancipação. O presidente da federação, João Taveira, destacou os benefícios da independência para a população. Lá nós vamos ter banco, vamos ter prefeitura, fórum, tudo que é de direito. E no caso do Purupuru, que fica uma distância de 100 e poucos quilômetros, fica difícil. E tem outros aí muito mais difíceis. Então, é atrás desse objetivo, dessas melhorias que nós estamos correndo atrás. Entre os distritos que são prioridades para a solicitação estão Novo Remanso, em Itacoatiara, Matupi, em Manicoré, Balbina, localizado em Presidente Figueiredo, Cacaupireira, no Iranduba, e as comunidades de Purupuru e Janauacá, no Careiro Castanho. O vice-prefeito do Careiro Castanho, Nailson Guedes, destacou as necessidades das localidades. Hoje nós estamos pagando um preço alto por não termos apoio suficiente pela prefeitura do Careiro. Então, tanto Janauacá quanto Purupuru está pedindo que haja a emancipação, porque precisamos crescer, precisamos desenvolver. Na próxima semana, os membros da federação e o deputado Adjunto Afonso irão participar de um congresso em Goiás e de uma reunião em Brasília para discutir o assunto. O seguro-defeso voltou a nortear os debates no Legislativo. De acordo com os parlamentares, os pescadores do Amazonas serão prejudicados, já que o período da proibição da pesca já está no fim. A suspensão do seguro-defeso tem sido objeto de debates nos últimos meses. De acordo com o governo federal, a decisão foi tomada para realizar o recadastramento dos beneficiados. No dia 14 de março, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, liberou a retomada do pagamento do benefício. Porém, uma decisão do INSS baseada na posição do Supremo revoltou a categoria. Como a liminar não possui efeito retroativo e o período de defeso na região amazônica está no fim, o INSS não irá pagar 4 meses de benefício. Os deputados Dermilson Chagas e Orlando Cidade levaram o tema à tribuna. Os parlamentares afirmam que o não pagamento do seguro-defeso gera prejuízos para os pescadores e para a economia de municípios do interior. Nós temos que discutir o mérito dessa questão agora, mediante os prazos, mediante as datas, que eles estão equivocados em emitir esse entendimento. Porque o INSS usou da pura maldade, dizendo o seguinte, que a partir da decisão do ministro, não é a partir da decisão, é a partir da portaria 192 que se extinguiu. Ora, se extinguiu os efeitos dela aqui, então a 293, que é o projeto de decreto legislativo, ele foi discutido que ele não poderia derrubar esse mérito, mas foi mantida a derrubada da portaria 92 e os efeitos delas não atingiu para frente, só para trás. Então nós temos um lapso de 30 dias que o pescador tem direito a receber sim. São 94 mil pescadores que deixam de receber esse seguro. E hoje, com o anúncio do INSS, que reconhece apenas 5 dias de seguro-defesa, isso aí é impraticável. É lamentável que o governo federal, através do INSS, venha se manifestar o não reconhecimento do seguro-defesa, desse lapso temporal de 4 meses, que sempre era o período que ficavam os nossos pescadores recebendo esse benefício do seguro-defesa. E não sabemos mais nem aonde ir. Ingressar na justiça, não sei se é o caminho, mas vamos aguardar para ver qual será o posicionamento final
do governo que aí está em referência aos pescadores artesanal do nosso estado do Amazonas. O seguro-defeso é composto de parcelas mensais de um salário mínimo. No total, os 90 mil pescadores do Amazonas deixaram de receber R$ 3.520 cada, entre novembro de 2015 e março deste ano, o que gerou uma economia de R$ 316 milhões ao governo federal. Comissões de Geodiversidade e Meio Ambiente da ALEAN organizam um grupo de trabalho para a implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico no Amazonas. A ação já é o resultado prático de uma audiência pública realizada para discutir o tema na casa. Atualmente, o estado do Amazonas é considerado um dos piores do Brasil no que diz respeito à implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico. A capital, Manaus, possui apenas 35% das residências ligadas à rede de tratamento de esgoto. Dados do ranking do saneamento divulgados esta semana pelo Instituto Trata Brasil mostram Manaus como um dos 6 municípios do país que não obtiveram nenhuma melhora na expansão do número de novas ligações de esgoto em 2014. Os problemas são ainda maiores quando se tratam dos municípios do interior do estado. O percentual de atendimento da população destas cidades com o Plano Nacional de Saneamento Básico é 0. Na tentativa de dar maior celeridade na implantação do plano, as comissões de Geodiversidade e de Meio Ambiente da Casa organizaram um grupo de trabalho envolvendo vários órgãos ambientais e de infraestrutura do Estado para minimizar os problemas da falta de saneamento. O grupo, que compõe mais de 10 órgãos públicos, foi dividido em 4 subgrupos para atender os braços da lei: abastecimento de água, drenagem em áreas de risco, destino dos resíduos sólidos e a rede de esgotamento sanitário. A partir do dia 28, a gente vai ter, então, a definição dos eixos, com 4 grupos temáticos. O primeiro grupo temático é sobre água, né? Não só abastecimento de água, mas também sobre água com qualidade, a qualidade da água que é fornecida. Depois vamos ter um outro grupo temático sobre tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, outro grupo temático sobre resíduos sólidos, o lixo, né, que tem uma lei nacional específica, e finalmente o quarto grupo temático, que é o grupo temático que trata da macrodrenagem em áreas de risco. Eu fiz a sugestão de nós dividirmos em eixos, porque nós temos muitas questões importantes para serem debatidas e o Amazonas é um estado muito grande e muito diverso. Os deputados Luiz Castro e Sinésio Campos afirmaram que a primeira ação do grupo será o levantamento de quais municípios do interior possuem planos de ação para implantar a lei de saneamento nas cidades. De acordo com os parlamentares, se os municípios não cumprirem com a legislação, podem perder parte do repasse do governo federal. O deputado Cabo Maciel falou em plenário sobre uma confusão entre policiais militares na Ponte Rio Negro no último fim de semana. O parlamentar afirma que um soldado foi agredido por um oficial. Maciel cobra um posicionamento do Comando-Geral da PM. O deputado Cabo Maciel destacou um episódio ocorrido no último fim de semana na barreira policial localizada na entrada da Ponte do Rio Negro, em que um tenente da Polícia Militar, identificado como Stanley, discutiu com PMs do Batalhão de Trânsito que estavam de serviço e que haviam apreendido o veículo de um amigo do oficial. A situação causou uma confusão generalizada, como mostra esse vídeo gravado por um PM. Nas imagens, o oficial, que está à paisana de bermuda azul e boné, xinga o sargento que está no comando da operação e intimida o soldado que está gravando o fato. Já nessas imagens, o oficial dá um tapa e quebra o celular do policial que estava registrando a cena. Eu trato todo mundo bem, eu quero trata não. Filme aí. Trata não. Para o deputado Cabo Maciel, houve abuso de autoridade. Eu não tenho dúvida que houve o abuso de autoridade por parte do tenente Stalin. A gente não vai generalizar a questão do oficial em tese. O oficial não representa, na sua maioria, dos bons profissionais que tem, mas também não dá o direito dele de usar os termos que usou, as agressões que usou e interferir no trabalho da guarnição. Diante do ocorrido, o parlamentar solicitou da Corregedoria e do Comando-Geral da Polícia Militar uma investigação e a punição dos culpados. A Corregedoria precisa
agir de forma coerente, ríspida, enérgica e punir o oficial para servir de exemplo para toda a tropa, não só para os oficiais, mas para toda a tropa. Após o acontecido, o tenente fugiu do local. E você vai ver no próximo bloco, mais de 1/5 dos parlamentares do país trocam de legenda. E ainda, pesquisa do Instituto Datafolha afirma que 60% dos deputados federais são a favor do impeachment da presidente Dilma. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Mais de 1/5 dos parlamentares do país trocaram de legenda apoiados na janela partidária. No balanço final, o PSDB foi a sigla que mais acumulou adesões, enquanto o PT foi o que teve mais perdas. O Brasil possui 1.065 parlamentares estaduais, entre as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital. 230 mudaram de partido, totalizando 21,5%. Os deputados no exercício de seus mandatos tiveram até o dia 19 de março para se desfiliarem de seus antigos partidos. O prazo final para a filiação encerrou no último sábado, dia 2 de abril. O resultado da janela partidária reflete as discussões nacionais. O Partido dos Trabalhadores, PT, não conseguiu filiar nenhum novo parlamentar e ainda perdeu 10 eleitos. Já o PSDB foi o partido que mais acumulou adesões no saldo entre filiações e desfiliações. O PMDB foi a legenda que mais teve filiações, 29, mas também o que mais perdeu deputados, 21. Em 7 estados brasileiros, 1/3 dos parlamentares trocou de partido. Alagoas foi o recordista em trocas, com 2/3 da Assembleia se filiando à nova legenda. A região sul teve o menor percentual de troca, apenas 10%. No Rio Grande do Sul, não houve nenhuma mudança entre os deputados. No Amazonas, o resultado chegou a 29,2%. Adjuto Afonso, Alessandra Campelo, Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Francisco Souza, Luiz Castro e Platini Soares estão em nova legenda.
Pesquisa do Instituto Datafolha afirma que 60% dos deputados federais dizem ser a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um número, no entanto, ainda não é suficiente para que o processo seja aprovado. Na Assembleia, o deputado Serafim Correia comentou os dados. Levantamento feito pelo Datafolha de 21 de março a 7 de abril, entre os deputados federais, aponta que 60% deles dizem que darão votos favoráveis ao impedimento de Dilma Rousseff. O número, no entanto, não é suficiente para que se aprove o processo. O impeachment da presidente teria hoje 308 votos, 34 a menos que os 342 necessários para que a ação seja levada ao Senado. Em porcentagem, é necessário 67% dos deputados federais para que o impeachment seja aprovado na Câmara. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Correia falou sobre o assunto e alerta sobre a necessidade de que a situação se resolva rapidamente. O Brasil não aguenta mais esse impasse e nós precisamos resolver para um lado ou para o outro. Ou a Dilma fica ou a Dilma sai. Mas o que não pode, nós estamos com o país 1 ano e meio parado. Não acontece nada, quer dizer, quando terminou a eleição de 2014, caiu a ficha de que o povo brasileiro tinha sido vítima de um estelionato, de uma mentira muito grande, urdida por um cidadão chamado João Santana, mas colocada na boca da Dilma. E ela enganou o povo brasileiro. Nós estamos nessa situação por tudo aquilo que ela fez de errado no primeiro mandato, lamentavelmente. A relatoria da comissão que analisa o pedido de impeachment da Câmara dos Deputados já se manifestou favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. A votação do parecer deve ocorrer na próxima segunda-feira, dia 11. Em seguida, o resultado será publicado no Diário Oficial da Câmara e, depois de corrido o prazo de 48 horas, o caso será incluído na pauta do plenário principal para ser votado por todos os parlamentares. A crise econômica e política que afeta o Brasil foi discutida em plenário. Durante o pronunciamento, o deputado Luiz Castro destacou uma campanha realizada pela Rede Sustentabilidade que pede uma nova eleição para presidente. Situação que desencadeou uma série de debates entre os colegas parlamentares. Na tribuna, o líder da Rede Sustentabilidade no Amazonas, deputado Luiz Castro, destacou a participação no lançamento da campanha Nem Dilma, nem Temer. Nova eleição é a solução, promovida pelo partido em Brasília. O objetivo do ato foi defender as propostas que pedem uma nova eleição por conta da atual situação do país. A solução para isso é ou o impeachment dos dois, e há uma resistência enorme do próprio PMDB em aceitar o pedido de impeachment contra o vice-presidente. Ontem o ministro Marco Aurélio, inclusive, determinou que isso acontecesse, mas é uma discussão jurídica ainda que vai demorar, ou o caminho legal da definição pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O assunto levado a plenário pelo deputado foi tema de pronunciamento de parlamentares que fizeram uma avaliação da crise política e econômica que afeta o país. Na próxima segunda-feira a comissão irá votar. Eu espero que vote pelo prosseguimento do impeachment, porque o país está paralisado, não há nenhuma luz no fim do túnel. Aliás, nós não estamos vendo nem o túnel. O parlamentar afirmou ainda que a rede considera a saída do PMDB do governo como uma jogada para se desvincular das responsabilidades pela crise econômica. Michel Temer e o PMDB participaram desde o governo Lula e não diferente nesse desastroso governo da presidente Dilma, desastroso do primeiro mandato e desastroso no segundo mandato, participaram indissociavelmente de todas as benesses e de todos os erros, de todas as falcatruas, de todos os desvios cometidos que a Lava Jato está apurando. O deputado Saba Reis também falou sobre o assunto e criticou a iniciativa do PMDB. O parlamentar sugeriu ainda uma eleição geral, proposta também defendida pelo petista José Ricardo. Querem levar a sério essa questão? Faz eleição geral para todo mundo, inclusive para nós aqui, de cabo a rabo. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que, diante de todos os maus exemplos, o Brasil sairá muito melhor das urnas de uma nova eleição, com novas pessoas, sabendo que a sociedade está de olho no mandato de todos nós. Alguns setores da sociedade, também de alguns políticos, defendendo uma nova eleição para presidente da República,
porque estão questionando o governo, porque acham que a economia não está boa, porque talvez tenha alguma irregularidade. Ora, então também tem que fazer para as outras áreas. Na próxima segunda-feira, dia 11, é o último dia para a comissão que analisa o impeachment da presidente Dilma votar sobre a continuidade ou não do processo de impedimento. Um seminário de direito eleitoral foi realizado pela Assembleia e o TRE esta semana. O evento foi transmitido em tempo real a todas as câmaras municipais e prefeituras do interior do Amazonas. Uma parceria entre a Alean e o Centro de Mídias da Secretaria Estadual de Educação garantiu que o seminário também fosse transmitido a todas as câmaras municipais e prefeituras do interior. A iniciativa é inédita. Aproveitando a tecnologia, a parceria com a Central de Mídias da SEDUC e uma programação toda montada com o TRE, nós possibilitamos chegar a informação numa lei nova. A lei foi mudada em setembro, outubro do ano passado e que é novidade. Então, as nossas dificuldades gel do nosso estado, a tecnologia está fazendo que chegue na ponta essa informação pela primeira vez. A proposta é expandir o raio de ação das iniciativas do Parlamento Estadual e levar a informação a vereadores, assessores, servidores e cidadãos sobre as novas regras da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano. A ferramenta tecnológica utilizada é o IPTV, Internet por TV, mesmo sistema da UEA para a transmissão de aulas em tempo real aos alunos do interior. As ideias já surgiram, que vai servir de estudo da equipe da Escola do Legislativo e da Escola do TRE, é importante que se diga disso, para que possamos desdobrar em outros eventos ainda antes do pleito. Propaganda eleitoral, registro de candidatura, recursos e prestação de contas, atuação do Ministério Público Eleitoral e mini-reforma eleitoral foram temas em debate. As mudanças foram fruto da mini-reforma eleitoral, promovida pela Lei 13.165 de 2015. No Dia do Jornalista, profissionais são homenageados no Poder Legislativo. O evento contou com a presença do presidente do sindicato, que apresentou os principais desafios da categoria. O Dia do Jornalista é uma homenagem à figura de Líbero Badaró, opositor à monarquia que foi assassinado por conta de suas opiniões. A morte do jornalista gerou revolta popular, o que resultou na abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Para celebrar a data e reforçar a importância da atividade na vida política do país, uma sessão de tempo foi realizada na Assembleia Legislativa. O evento foi uma proposta da deputada Alessandra Campelo, que não pôde comparecer por conta de uma viagem oficial. A parlamentar foi representada por José Ricardo, que defendeu a categoria. Juntamente com a deputada Alessandra Campelo, realizando essa sessão de tempo para homenagear uma profissão, os profissionais, que atuam nesta área do jornalismo, que a gente sabe que não é fácil essa profissão, muitas dificuldades no seu exercício. E é uma forma do Poder Legislativo reconhecer a importância na vida da sociedade desse profissional. Uma homenagem através do Sindicato dos Jornalistas, através do seu presidente, o Wilson Reis, portanto, representando a todos os profissionais no estado do Amazonas. O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas usou a tribuna. De acordo com Wilson Reis, a decisão do STF em desobrigar a exigência do diploma para o exercício da atividade em 2009 prejudicou a categoria, que passou a sofrer com a precarização das condições de trabalho e desvalorização salarial. Infelizmente, enquanto profissão, temos, enquanto entidade sindical, visto um rebaixamento da massa salarial da categoria, e aí eu não vou entrar no mérito da função A, B ou C do jornalismo, mas, de uma forma geral, mostrando que, ao invés de haver o reconhecimento em função de que essa profissão é uma profissão que acompanha a evolução dentro da própria mídia, e seus formatos aí, e que possa ser reconhecido salarialmente. Diversos parlamentares se pronunciaram e parabenizaram a atuação dos profissionais. O repórter, o cinegrafista, enfim, todos aqueles que ajudam na construção de uma democracia sólida e que, portanto, com um trabalho indispensável para que possamos verdadeiramente viver num país livre. Isso só é possível, graças a Deus, à liberdade que têm os profissionais de comunicação para trabalhar, para divulgar
e esta é a oportunidade que nós temos, não apenas para prestar uma homenagem, mas para publicamente externar o nosso sentimento de respeito, de carinho e de apoio aos profissionais de comunicação. O jornalista é um profissional fundamental para a democracia, para a sociedade, para a liberdade. O jornalista, e aí a gente engloba o jornalista da mídia escrita, da televisiva, da rádio, da própria internet, esse é um profissional garantidor da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de conhecimento, de acesso ao conhecimento é fundamental para uma sociedade evoluir. Evoluir dentro de uma democracia, para uma sociedade se tornar mais civilizada. E é um profissional muito exposto. Quando há uma ditadura militar, um regime militar, esse é um profissional perseguido. Mas mesmo em época de maior liberdade, de relativa democracia, como vivemos hoje, esses profissionais continuam sendo ameaçados. A sessão de tempo foi conduzida pelo primeiro vice-presidente da Lean, deputado Belarmino Lins. Uma placa comemorativa foi entregue ao sindicato para celebrar a data. Deputado Dermilson Chagas realiza sessão especial em comemoração à lei promulgada número 302 de 2015, que declara o personagem Curumim como patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Deputado Carlos Alberto promove sessão especial em homenagem aos 25 anos do Centro de Educação Literatos, às 10 horas, no plenário Rui Araújo. Deputado Sinésio Campos realiza sessão especial de entrega de título de cidadão do Amazonas ao excelentíssimo senhor Coronel PM Gilvandro Mota da Silva, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Parlamentares avaliam a 23ª queda consecutiva da produção industrial do Amazonas. Municípios que buscam emancipação criam um grupo de trabalho com apoio da ALEAN. Seminário de Direito Eleitoral promovido pela Assembleia e o TRE alcança o interior do Estado. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o Parlamento Estadual, acesse ali.am.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.